Olá, tudo bem? Espero que muitíssimo bem. Chegando para a nossa aula de hoje. Muito prazer, sou a professora Rosélia Carvalho. E a nossa aula de hoje continua sendo a aula da unidade 2, Contatos e Confrontos, Conquista da América. Aqui no canal já temos alguns vídeos, então vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo. Não desgrudem da alguns tópicos na aula de hoje sobre os povos indígenas, astecas, maias e incas. Essas civilizações, elas foram chamadas de civilizações pré-colombianas. Vamos começar primeiramente com os astecas. Os povos astecas, eles eram politeístas, que você já sabe que o politeísmo ele cultua mais de um deus. Dominavam outros povos. Esses deuses que eles cultuavam eram exatamente os deuses ligados à natureza, à própria terra. O deus Sol, o deus Lua. A política, como é que era a política dos astecas? Por um chefe chamado de imperador, sendo que esse chefe ele era cultuado como sendo uma reencarnação de um deus, então ele era cultuado como uma divindade. E na época que os europeus chegaram na América, o imperador, ou seja, esse chefe asteca, exatamente o Montezuma, entre o povo asteca, um ponto de positivo já vai para os europeus, porque eles, até por isso que eles foram muito bem recebidos por esse motivo, tá bom? Estavam esperando uma divindade, um deus para ajudá-los. E chega quem? Os europeus. Então eles chegaram num momento bem propício. Por isso que eles foram muito bem recebidos. Nós ouvimos sempre muitas histórias de que esses povos, eles não eram povos considerados evoluídos, civilizados, mas tem algo que chama bastante atenção e vai desmistificar esse quesito aí de não civilizados, não evoluídos. Sabe o que era, pessoal? Eles construíam estradas, eles tinham canais de irrigação, tinham pontes também, que era para fazer esse ligamento, para ajudar no percurso. Entre eles tinha um comércio também, que os europeus, no caso os espanhóis, quando chegaram, eles ficaram admirados com essa infraestrutura. E tinha certas coisas ali no Império Azteca que não tinha na Europa. Olha só, no que se refere à agricultura, a principal base da economia do povo asteca. Eles dominavam uma técnica que era chamada de ilhas artificiais. Eles cultivavam também as hortaliças, cultivavam o milho, feijão, cacau. Ah, por falar em cacau, olha só. Todos nós conhecemos o cacau, não conhecemos, pessoal? Pois é. Pegava a semente do cacau, eles torravam, depois eles moíam para fazer, sabe o quê? O famoso chocolate. Era usado em cerimônias e era um líquido também, era uma bebida que ela servia de estimulante medicinal. No século XVI, em 1585, os espanhóis, eles levaram para a Europa boa parte, né, desse cacau para lá venderem. Então, logo após eles levarem para a Europa esse cacau, a partir desse momento o cacau passou a ser super valorizado, principalmente entre as elites europeias. Então, em 1830 a 1900, a produção mundial de cacau era de 10 mil, passou a ser 115 mil toneladas. Atualmente, os maiores produtores do cacau, a Costa do Marfim, Indonésia, Gana, Nigéria e Brasil. E aqui no Brasil, o cultivo do cacau predominante no Pará, na Bahia e também em Mato Grosso. Então, os povos astecas, eles tinham toda a sua infraestrutura, só que no Império Azteca, a semente do cacau, eles usavam como forma de moeda. Então, outra coisa também, eles não se interessavam tanto pelo quesito, por exemplo, pelo ouro, pela prata. Eles não eram tão interessados assim como os próprios europeus, que quando chegaram, que avistaram, ficaram loucos. E era o principal objetivo deles, a conquista do ouro, pedras preciosas. E para os povos não, gente, para ele era usado como enfeites, adereços, em cerimônias, então não tinha esse valor igual para os europeus. Eles usavam a semente do cacau como se fosse uma forma de moeda, uma forma de troca
no seu império, entre os povos. Conheciam e dominavam também a técnica da metalurgia. Eles estudavam matemática, astronomia. Era hierarquizada, tem sim uma pirâmide social que vocês podem colocar nos patamares aí de acordo com os nomes. No topo, por exemplo, tinha um governante, que era um imperador. Logo após o imperador, descendo um pouquinho, tinham os chefes militares e logo após vinha artesãos e logo após vinha quem? Os escravos, isso mesmo. Esses escravos, os três povos, tanto os maias, astecas e incas, vocês vão observar que lá no finalzinho da pirâmide que tem os escravos, por que eram escravos? Eles eram devido a dívidas, ou então quando tinha batalhas, tinha guerras, e um povo perdia, e esses que perdiam, eles passavam a ser escravos. Então, já que falamos um pouquinho da sociedade asteca, vamos falar agora da sociedade inca. A civilização inca foi uma das maiores civilizações da América. Esses povos, eles dominavam, assim como os astecas, os incas também dominavam outros povos. Cidade bastante grande, gente, bem complexa também. Povos, tanto os astecas como os incas também, eles eram politeístas, eles cultuavam mais de um deus e também era bem parecido, era o Deus relacionado à natureza. E um imperador que governava esses povos, ele era considerado também como uma divindade. Os povos incas, eles viviam também da agricultura. Eles tinham, assim como os astecas, os incas também tinham estradas, tinham pontes, a sociedade também era em forma de hierarquia. E lá no topo dessa pirâmide, vou fazer a pirâmide social, lá no topo da pirâmide também estava o imperador, que era o chefe maior, a divindade, enfim. E logo abaixo estavam os altos funcionários, que eram os sacerdotes, os camponeses mais abaixo, e lá no finalzinho, os escravos, vamos para a última civilização, que é a Maia. Essa civilização dos povos maias, ela desapareceu, pessoal, antes mesmo dos europeus aqui chegarem. Apareceu em 900 a.C., então foi bem antes dos europeus chegarem. Mas quando eles chegaram, eles encontraram o quê? Encontraram ruínas, encontraram também as histórias em relação a esses povos. Então já no século XV, século XVI, os espanhóis encontraram histórias, encontraram as ruínas também desses povos maias. Diferente das outras duas sociedades que eu falei, a civilização maia, ele era totalmente diferente, eram organizadas em cidades-estado, ou seja, cada cidade tinha seu governante, sua forma de governar. Governavam não eram os imperadores como nas outras sociedades, e sim eram chefes, eles eram politeístas também, cultuavam vários deuses que eram deuses da natureza. Então, os povos maias, sabemos que eles eram grandes estudiosos, tanto da astronomia como também da matemática. E eles, os povos maias, que desenvolveram um calendário, e esse calendário desenvolvido pelos povos maias, ele previa os eclipses solares. Eles desenvolveram também uma escrita, que era com símbolos, com desenhos, o alfabeto dos maias. Diferentemente dos incas, que os incas eles não desenvolveram nenhum tipo de escrita. Eles desenvolveram na agricultura, no caso o milho, a batata, o feijão. Nessa civilização tinha uma pirâmide da sociedade. No topo estava o quê? Os chefes, guerreiros. Mais abaixo estavam os camponeses, os escravizados, que também era basicamente a mesma forma. A mesma forma era por dívidas e também derrotados em guerra. E que os europeus, eles trouxeram a sua religião para impor aos indígenas, iriam catequizar os índios, processo de catequização, nas famosas missões. Esses europeus, eles tinham um olhar etnocêntrico, ou seja, o etnocentrismo. É quando você vê a sua cultura como superior, como a melhor, que a outra cultura como sendo inferior, e você deve respeitar a minha cultura porque é a melhor. Então, eles eram etnocêntricos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e que assim seja.